Alexandre possui contrato de plano de saúde com uma empresa e, em razão da negativa de autorização para a realização de determinada cirurgia, ajuizou a ação contra ela. Em sua petição inicial, deduziu o pedido único principal, objetivando a referida autorização, e requereu a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa em caráter incidental. O juiz concedeu a tutela provisória, determinando seu cumprimento imediato. Realizada a cirurgia, foi marcada a audiência inicial de conciliação, oportunidade em que o autor apresentou o pedido de desistência da ação, sob o argumento de que houvera perda de objeto. Por esse motivo, o magistrado prolatou sentença terminativa sem resolução de mérito. Posteriormente, a empresa apresentou no mesmo processo pedido de ressarcimento referente ao valor gasto com a cirurgia. Momentos a pontuar. Alexandre possuía um vínculo de contrato de saúde com a empresa, recebeu uma negativa de autorização, por essa razão ajuizou uma ação requerendo autorização para realização da cirurgia em caráter incidental por meio de tutela provisória de urgência satisfativa. O juiz concedeu essa tutela após a realização da cirurgia, antes de realizada a audiência de conciliação. O autor apresentou um pedido de desistência da ação sob o argumento de que houvera perda do objeto. A ação inicial dele já havia sido satisfeita, então ele não precisava mais dar prosseguimento àquele processo. Por esse motivo, o magistrado prolatou sentença terminativa sem resolução de mérito. Posteriormente, a empresa apresentou no mesmo processo um recurso pedindo aí o ressarcimento referente ao valor gasto com a cirurgia. Nessa situação hipotética, a empresa... Nesse exato momento, eu peço que vocês façam uma pausa e leiam as alternativas tentando encontrar qual é a correta. A correta é a letra B. Tem direito ao ressarcimento pleiteado, a responsabilidade do autor pelo prejuízo do réu e é de natureza subjetiva e, se possível, a indenização poderá ser liquidada no processo em que a medida havia sido concedida. O artigo 296 do CPC dispõe que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada. O artigo 302 dispõe que, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. Se, inciso 1º, a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não forneceu os meios necessários para a citação referida no prazo de 5 dias, de acordo com o inciso 3º, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, e inciso 4º, o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível. Esclarecendo que, no caso aqui apresentado, o juiz deveria ter mantido o prosseguimento da demanda e resolvido a questão por meio de sentença com resolução de mérito, tornando até mesmo eficaz ou ineficaz, a depender da sua fundamentação, a tutela provisória concedida inicialmente. O Código de Processo Civil prevê 2 espécies de tutela provisória, lembrando que existe essa e a tutela de evidência. A decisão que concede a tutela provisória de urgência, ainda quando esta é de natureza antecipada, tem caráter provisória. Ela produz efeitos até que seja confirmada por uma decisão definitiva ou até que seja modificada ou revogada por outra decisão judicial,
e quando ela produz efeitos, esses efeitos correm sob risco do requerente responsabilidade objetiva, sendo ele responsabilizado pelos danos que a efetivação da tutela requerida causar à parte contrária, quando essa decisão provisória deixa de produzir efeitos. Então, é o que eu já comentei. A produção dos efeitos deve ser confirmada em decisão definitiva, ou, se for revogada por algum motivo, deve ocorrer na sentença. Ainda no caso em tela, é importante destacar que a desistência da ação dependia do consentimento do réu, porque já havia ocorrido a citação do réu. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do artigo 302 do CPC de 2015 é claro ao estabelecer que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível, dispensando-se assim o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte diversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida em obediência, inclusive aos princípios da celeridade e economia processual. Estes últimos comentários foram retirados de trecho contido no RESP 177.01.24. Na resolução da questão, existiam pelo menos duas alternativas muito parecidas, que se diferenciavam apenas pela indicação de que o prejuízo do réu seria de natureza subjetiva ou objetiva. Conforme se nota na legislação, esses efeitos possuem natureza objetiva. O autor, quando beneficiado pela obtenção da tutela provisória de urgência, poderá usufruir de seus efeitos. Esses efeitos, porém, correrão sob o seu risco, o que significa que ele responderá objetivamente pelos danos causados à parte contrária, se esta decisão for posteriormente revogada, ou se ela perder seus efeitos porque ele não forneceu meios para citar, seja porque ele não forneceu meios para a citação do réu, porque foi declarada a decadência ou a prescrição, ou ainda porque sobreveio alguma hipótese legal de cessação de eficácia, tal como ocorre na superveniência de sentença que homologa o pedido de desistência e extingue o processo sem resolução do mérito.